Olá, galera, terceiro A, tudo bem? Aqui é o professor Jean. Além de professor de Sociologia de vocês, eu também sou professor da eletiva Um Sonho Possível. Bem, eu gostaria que vocês tivessem um empenho muito grande nessa eletiva, porque ela vai possibilitar muita coisa para a vida de vocês. Vamos abordar temas bastante interessantes, como já foi falado, sobre o jovem, a realidade brasileira, sobre mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, sobre tipos de personalidade, que é o tema de hoje, sobre vestibulares, faculdades pública e particular, ProUni, FIES e educação financeira. São diversos temas que vão ajudar vocês a pensarem em muitas coisas. Bem, para a gente começar, a gente vai partir de uma habilidade que é reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo. É interessante a gente observar que vocês, jovens, talvez não saibam muito disso, mas vocês estão num processo de construção da identidade. A gente pode traduzir isso de maneira para pensar o seguinte: todos vocês estão tentando entender as suas escolhas nesse momento. E essas escolhas, elas estão atreladas à sua forma de ser, e a sua forma de ser revela a sua identidade. Como é um processo contínuo, nem sempre a gente tem clareza, mas é importante pensar que é justamente um processo, e isso, inclusive, é a parte bonita da vida, né? Como macrocompetência socioemocional, a gente vai trabalhar a autogestão, que vai agrupar cinco competências socioemocionais, que é foco, responsabilidade, organização, determinação, entre outros, e persistência, tá? Então, as pessoas, quando elas conseguem, de alguma maneira, elaborar, desenvolver, na verdade, essas competências, elas tendem a ter bastante sucesso em diversas áreas, seja na escola, seja no trabalho e assim por diante, tá? Bem, o tema principal que nós vamos tratar hoje está relacionado aos tipos de personalidade. Acredito que muitos de vocês não sabem de um estudo que vai dizer que existem 6 tipos de personalidade e que provavelmente vocês estão enquadrados em uma dessas personalidades, né? Quando digo provavelmente é porque tem muitos jovens, né, que acabam dizendo, não sei se eu sou uma ou sou outra, mas tudo isso depende de um autoconhecimento, mas você tem uma personalidade, sim, que ela é a mais marcante. Então, vejam só. Vocês já perceberam que em algumas situações, algumas pessoas agem de uma maneira, enquanto outras vão agir de uma forma totalmente diferente? Que algumas pessoas, por exemplo, gostam de trabalhar em um determinado ambiente de trabalho, enquanto outras odeiam aquele ambiente de trabalho? Por que isso acontece? Justamente porque está relacionado ao seu tipo de personalidade, né? E se você não tiver um conhecimento sobre qual é a sua personalidade, talvez você possa fazer escolhas que não sejam as melhores para a sua vida, principalmente no sentido de você tentar ter um sucesso sobre aquilo que você quer seguir, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais, certo? Bom, agora, olha que interessante. Vocês já repararam que existem algumas pessoas que são infelizes no trabalho que fazem, e muitas vezes em trabalhos que são muito bem remunerados? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas poxa vida, se eu ganhar um salário altíssimo, jamais vou ser infeliz. Por incrível que pareça, os estudos mostram justamente o contrário, né? Então, é de fundamental importância o conhecimento da personalidade para que justamente não ocorra esse tipo de coisa. Às vezes você tem uma personalidade que é voltada para um ramo, uma determinada atividade, e você acaba partindo para outra, pensando, sei lá, talvez no salário, e isso vai te tornar muito mais infeliz do que qualquer outra coisa. Então, vejam só, para começar, nós vamos trabalhar, vocês vão ler depois com calma, os 6 tipos de personalidade que existem. São eles: realística, investigativa, artística, social, empreendedora e convencional. Cada uma vai ter vai trazer algumas características que vão permitir que vocês possam entender quais são as características que dizem respeito a vocês. Então, ao lerem ali a personalidade, você vai conseguir entender se ela é a sua personalidade ou não, tá?
Provavelmente, isso acontece bastante, muitos alunos leem e eles acabam falando, puxa, mas eu estou em dúvida entre 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar notas de 0 a 10 para cada uma delas. Vocês vão perceber que algumas características de cada personalidade, às vezes vão ter a ver com vocês, mas no todo, ela vai estar bem distante de ser a sua personalidade. Então, quando for assim, dá uma nota baixa, né? E quando for uma que tem bastante a ver com você, não já comece a dar logo 10. Dá uma nota 9, porque às vezes você vai acabar se deparando com outra personalidade que tem mais a ver com você, tudo bem? Então, olha, vou dar um exemplo aqui. Olha só, realística. As pessoas com esse perfil de personalidade são práticas e gostam de agir. São tidas como ajustadas e simples, pois não ficam pensando e repensando a realidade, nem exercitando muito a imaginação. São persistentes, sensatas, na maioria das vezes sinceras, diretas no modo de se relacionar. Gostam de dizer o que pensam sem muitos rodeios. Sentem apreço por tocar as coisas. Geralmente são pessoas que são voltadas para trabalhos mais práticos, né, em que a pessoa literalmente vai colocar a mão na massa, tá? Então, aí vocês vão verificar, inclusive, que cada personalidade vai trazer alguns exemplos de áreas profissionais que vão permitir que vocês possam chegar ao conhecimento de qual personalidade vocês são, né? Então, no caso, por exemplo, o realista, geralmente é na área da mecânica, bombeiro, eletricista, técnicos de reparações, engenharia, arquitetura e assim por diante, tá? Então, vocês vão ler cada uma delas, certo? E vão tentar reconhecer qual que é a sua personalidade. Eu pediria, inclusive, que vocês pudessem marcar essas atividades no caderno de vocês, porque posteriormente a gente vai voltar a elas, tá? Então, aí vocês vão fazer os exercícios. Qual foi a personalidade que mais se encaixou ao seu modo de ser? Então, você vai justificar a sua resposta relacionando as características da personalidade identificada com as suas características. Então, você viu lá, falou assim, olha, está dizendo, né, que as pessoas realistas, elas são práticas e gostam de agir. Aí você vai dizer algo do tipo, olha, eu, por exemplo, não gosto de ficar com muitos rodeios, eu gosto de partir logo para a prática. Se tem que fazer algo, eu não gosto de ficar pensando e repensando, e assim por diante, tá? Na segunda questão, das profissões que correspondem ao tipo de personalidade com o qual você mais se identificou, tem alguma que você gostaria de seguir? Aí você vai dizer qual é. Então, você viu lá, por exemplo, você da personalidade realística. Olha, gostei muito da área dessa personalidade e me enquadro na ideia de mecânica, na área de mecânica, né? Então, você vai dizer e você vai mostrar, vai justificar a sua resposta com o tipo de atividade que você gostaria de se dedicar, tudo bem? E na terceira pergunta, a última, cite 3 características da personalidade com a qual você não tem qualquer identificação e 2 características de outra personalidade que tem a ver com você. Então, veja, você viu lá, que nem, por exemplo, tem a característica da convencional, que gosta de ambientes super regrados, metódicos. Você não gosta disso. Você vai colocar essa característica, tá? E 2 características de outra personalidade que tem a ver com você. Então, ou seja, você vai marcar qual que é a personalidade que mais se encaixou com você, mas você vai pegar de outra personalidade que você acha que tem um pouco a ver com você. Tudo bem? Então, é essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, porque isso é muito legal para o autoconhecimento de vocês. Vocês vão perceber que, fazendo bem essas atividades, vocês vão ter um conhecimento muito legal para poder saber as escolhas que farão no futuro. Tudo bem? Então, um abraço a vocês e nos vemos na próxima.